Muito boa noite, este é o Jornal 10, vamos às manchetes. O Governo vai criar um Fundo Soberano de Garantia de Investimentos Privados. O Ministério da Educação promove a ateliê de partilha e recolha de contribuições sobre o Gabinete de Tecnologia e Inovação. Aeroporto Nelson Mandela, obras em curso deverão ser concluídas em abril de 2018. ICA diz que não é a favor da realização da Miss Beleza Infantil Cidade da Praia. Brasil, Michel Temer recusa acusações. Europa, Bruxelas avança com processos contra a Hungria, Polónia e República Checa. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Uma vez mais, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal 10. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva anunciou a criação de um fundo soberano de investimentos privados com capital inicial de 100 milhões de euros. De acordo com uma nota de imprensa, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, quando da sua estadia em Portugal, onde presidiu ao ato da abertura oficial do Fórum Económico Portugal-Cabo Verde e ao ato de encerramento do encontro dos investidores da diáspora cabo-verdiana, aclamou a criação de um fundo soberano de garantia de investimentos privados, dotado de um capital inicial de 100 milhões de euros. Segundo informações do site do Governo, o primeiro-ministro proferiu que este fundo permitirá que as empresas tenham acesso ao mercado externo bancário e de capitais para financiarem investimentos de maior envergadura. Acrescenta Silva que este servirá também como instrumento que irá permitir fazer face à reduzida capacidade de poupança interna e às limitações da dimensão dos bancos nacionais, amplificando-se o acesso ao financiamento que o mercado interno nacional não consegue propiciar sem desregular o sistema bancário nacional. O Ministério da Educação promove ateliê de partilha e recolha de contribuições sobre o Gabinete da Tecnologia e Inovação da Agência Reguladora do Ensino Superior, de modo que este tenha uma maior gestão do país. Segundo a Infopress, Maritza Rosa Baldes esclarece que se trata de instrumentos de gestão para o ensino superior nos próximos anos e com a subsidiação do Governo e da União Europeia. Desta forma, irá juntar ao setor privado para promover a pesquisa. Segundo a ministra, este gabinete vai gerir um fundo para apoiar os pesquisadores individuais, assim como as pesquisas da universidade, acrescentando que esta estrutura de funcionamento vai fazer todo o processo de acreditação das instituições e dos diplomas, assim como a validação de todas as universidades. Escreve a mesma fonte. Este projeto foi apresentado num ateliê que se enquadra dentro do programa do governo que elege medidas de políticas para garantir a regulação do ensino superior e alavancar a pesquisa científica nas instituições universitárias em Cabo Verde. As obras em curso no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, deverão ficar concluídas entre março e abril de 2018, garantiram hoje os responsáveis da Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea. A conclusão das obras de expansão e modernização do aeroporto da Praia, que estava prevista para o início de 2017, deverá acontecer entre março e abril de 2018, devido à necessidade de introdução de algumas melhorias no decorrer da execução do projeto, disse o presidente da ASA. Houve necessidade de introduzir algumas melhorias e há muitos espaços, é importante dizer, que estão em obra. Permitindo aos operadores económicos emitir a sua opinião e discutir com a ASA qual será o espaço mais racional, as condições comerciais, etc. Entendemos de facto não fechar o projeto com cubículos hermeticamente definidos, mas deixar um espaço em aberto, permitindo depois essa negociação. Foi reservado desde o início 25% do valor global da obra a título da poupança, prevendo a realização de alguns trabalhos de melhorias no aeroporto sugeridas pela ASA, garante o presidente. Foi reservado desde o início um valor a título de poupança. Portanto, isto não é um valor a mais, é um valor que estava reservado precisamente com a previsão de poder haver alguns trabalhos, algumas melhorias sugeridas pela própria empresa.
O projeto de expansão e modernização do aeroporto, cofinanciado pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pelo governo cabo-verdiano, consiste na expansão e modernização dos terminais de frete e passageiros e na extensão da plataforma de estacionamento das aeronaves. O projeto é um projeto que se preocupa muito com a segurança. Portanto, é um projeto que, em termos de segurança, podemos dizer que vai usar a tecnologia de ponta. Portanto, isto é um projeto financiado pelo BAD. Sabem qual é o maior acionista do BAD e é natural que algumas condições tenham sido contratualizadas em matéria de segurança. Falou-se no sistema TAC, por exemplo, que é uma inovação que vai permitir, em termos operacionais, grandes poupanças, porque não haverá necessidade de estar a abrir bagagens, porque é um sistema de grande fidelidade em termos de vigilância do conteúdo de cada bagagem. O valor global do projeto da obra do Aeroporto Internacional Nelson Mandela está estimado em 32,8 milhões de euros. Com a conclusão do projeto, o aeroporto passará a contar com o sistema de tratamento da bagagem automático da última geração, ECAT Standard 3, que permitirá reduzir os tempos de check-in e aumentar para um nível adequado a segurança na inspeção da bagagem de porão. A organização de um concurso de beleza que as candidatas são meninas com menos de 13 anos, divulgada na rede social Facebook, está a provocar revolta entre os usuários cabo-verdianos. Marcado para o próximo dia 25 de junho, o evento Miss Beleza Infantil Cidade da Praia teve um não da presidente da Acrides. Também referido como concurso Mini Miss Princesa, a competição estava até o início da tarde da segunda-feira a ser publicitada numa página do Facebook. A página contava perto de 5.000 gostos e dezenas de comentários aprovadores. Entretanto, a página foi suspensa. Ao todo, conforme avança o Jornal da Praça, são 23 meninas com idades entre os 5 e 12 anos de diferentes zonas da capital e cujas fotos estavam publicadas na referida página, algumas maquiadas e em pose de expressões sugestivas. A presidente da Acrides diz não concordar com esse tipo de evento. Enquanto presidente da Acrides, eu não concordo. Porque existem atividades para as crianças e Miss Beleza Infância. O que me assustou é ver as fotografias das diferentes crianças, o modo como estão sentadas, o modo como estão... Portanto, para mim, isso é uma violência grave às crianças. Há que ter atividades próprias para as crianças que os ajude realmente na construção e no desenvolvimento da pessoa humana, com valores, com dignidade. Para mim, isso é fundamental. Para a presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Zaida Freitas, oportunamente irá pronunciar sobre o assunto, mas afirma que já está a averiguar o sucedido. Eu, por acaso, ainda ontem estive a falar com o ICA, com os técnicos do ICA, acerca deste... chamar-lhe projeto e, portanto, eu sei que o ICA já está no terreno com preocupações para efetivamente inteirar-se do projeto em si, como ele dizer que irá funcionar e, portanto, esta conversa foi feita ontem e, portanto, esta análise foi feita pelo ICA, pelo que neste momento não consigo me pronunciar por não estar por dentro daquilo que efetivamente estará a passar. Portanto, ter aqui uma análise crítica seria se calhar um bocadinho abusador, mas efetivamente que levanta-me alguma inquietação. E a Comissão, portanto, como a entidade responsável pela proteção dos direitos humanos em Cabo Verde, está atenta e, portanto, e em contacto diretamente com a instituição que é responsável pela proteção dos direitos da criança, que é o ICA. Sabe-se que a organização do concurso de Mini Miss é em nome de Maria Isabel Fonseca e que se apresenta como presidente da associação do grupo Afro-Swag e os Swags, diz que o concurso é uma forma de permitir às meninas realizarem o sonho de se sentirem modelo e se sentirem princesas. Ainda sobre a Miss Beleza Infantil na Cidade da Praia, que se realiza 25 de junho, em que o nome do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e Adolescente constava no jornal como parceiro da organização deste evento, o ICA enviou uma nota a desmentir o caso, alegando que é contra este evento.
A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania e a Acrides promovem em parceria com a Save the Children uma formação sobre elaboração de relatórios das Convenções sobre Direitos da Criança. O evento teve início ontem, 13, e vai até amanhã, 15 de junho. A formação de 3 dias irá focar-se nos relatórios da Convenção sobre os Direitos da Criança e a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança. Esta formação é destinada a funcionários dos vários ministérios e a instituições governamentais que lidam com questões de proteção dos direitos da criança em Cabo Verde. A presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania salienta a importância desta formação. Para já, porque efetivamente com a ratificação da Convenção dos Direitos da Criança e com a assinatura da Carta Africana do Bem-Estar e dos Direitos da Criança, portanto, o Estado assumiu responsabilidades, quer ao nível, da implementação dos princípios subjacentes a estes documentos, também ao nível da elaboração dos relatórios. Relativamente à Carta Africana, esta vai ser, a primeira preparação, digamos, para a posterior elaboração do relatório. Até então o país não fez nenhum relatório relativamente à Carta Africana. Relativamente à CDC, à Convenção dos Direitos da Criança, já foi feito um primeiro, portanto o país estava em atraso com mais 3 relatórios, que já foram elaborados num único documento e que estão para já para tradução e seguimento para o Comitê. Segundo afirma, dentro de pouco tempo, o país vai ser avaliado e espera que esta situação venha a ser resolvida. Por isso, segundo diz, o principal objetivo desta formação é preparar os formandos para a elaboração dos relatórios da Convenção sobre os Direitos da Criança e a Carta Africana dos Direitos e do Bem-Estar da Criança. Temos aqui uma equipa da Save the Children, que fará parte, para além de ser a financiadora, deste projeto de formação, também, teremos formadores que fazem parte da Save the Children e formadores nacionais da Comissão, da Unicef também teremos um formador da Unicef e teremos uma consultora que fez parte deste relatório, deste recente relatório da Convenção dos Direitos da Criança que foi elaborado. Por seu lado, a presidente da Acrides, Lourença Tavares, garante a importância desta parceria com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania. Extremamente grande, porque dá muita força à sociedade civil e é este o nosso papel de fiscalizador, de interventor na complementaridade das ações com o governo, que é responsável pela política, pelas políticas da infância, mas enquanto sociedade civil, para nós é um grande ganho ter a Save the Children a dar o seu contributo em Cabo Verde e a regressar a Cabo Verde de novo. Para a responsável do programa regional Save the Children, a organização envolveu neste evento para poder ajudar Cabo Verde a realizar os seus projetos que até ainda estão por resolver. A Save the Children volta a Cabo Verde porque existe muito atraso na elaboração dos relatórios sobre a Convenção de Direitos da Criança e principalmente sobre a Carta Africana de Direitos e Bem-Estar da Criança. No nosso modo de ver e fazer os relatórios, é importante participar neste evento para ajudar o governo e a sociedade civil a conhecer a importância dos relatórios e exercer o papel de controlo dos direitos das crianças. De referir que Cabo Verde ratificou a Convenção dos Direitos da Criança em 1992 e apresentou o relatório 7 anos depois, em 1999. Quanto à Carta Africana de Direitos e Bem-Estar da Criança, foi aprovada em 1993 e até agora não foi apresentado nenhum relatório sobre a sua implementação. A UNICV e a Universidade Federal do Pará lançam um conjunto de 6 livros em versão e-books em segurança pública, uma obra cujas pesquisas foram feitas durante a realização de trabalhos de mestrado feitos no Brasil por cientistas cabo-verdianos e brasileiros. As 6 obras em formato eletrónico, cuja temática abrange a segurança pública, feitos no âmbito do mestrado na mesma área, numa parceria entre a UNICV e a Universidade do Pará, uma temática que engloba violência, tráfico, entre outros crimes, e para o arquipélago de Cabo Verde está assente nos seguintes aspectos. E a violência em Cabo Verde, considerando o tamanho do país, já é preocupante também. Então, por exemplo,
diria, tráfico internacional, transnacional de drogas é um problema que preocupa os governos de Cabo Verde e do Brasil. Cabo Verde, como sabem, é um corredor do Brasil, da América Latina em particular, e de uma forma mais ampla, para a Europa. Portanto, esta é uma temática, inclusive, de uma das publicações que nos preocupa. Questão de tráfico de pessoas é algo que é muito preocupante no Brasil, podendo ser uma preocupação ainda em Cabo Verde. Delitos, furtos, assaltos, pequenos assaltos. Para o vice-reitor daquela universidade, no seu entendimento, esta cooperação visa o reforço na política de desenvolvimento, sobretudo no que diz respeito à produção de conhecimento científico. Nesta perspectiva, diz o seguinte: há uma troca de conhecimentos, tanto dos colegas de Cabo Verde, da experiência do Ministério de Segurança de Cabo Verde, com a nossa experiência enquanto universidade. A primeira edição foi elaborada junto da Administração Interna e que, para a reitora da Universidade de Cabo Verde, Judite Nascimento, este lançamento é o resultado de uma cooperação entre essas duas universidades, contribuindo assim para o sucesso desta instituição. A Câmara Municipal da Praia, através da Direção Social, criou um projeto de intervenção de cariz social denominado Anjos da Noite para dar uma resposta da proximidade aos sem-abrigos. O projeto visa dar uma resposta aos sem-abrigo, desenvolvendo um trabalho técnico de intervenção psicossocial, motivando-os na mudança de vida, auxiliar na recuperação de laços familiares e garantir-lhes ainda uma refeição quente. Pensamos esse projeto para assegurar uma resposta de proximidade junto dos sem-abrigos, desenvolvendo um trabalho técnico em duas vertentes. A vertente social, levando um bocadinho daquilo que é uma intervenção psicossocial, a escuta ativa dos sem-abrigo, promovendo, motivando-os para a mudança de vida, mostrando algumas alternativas, auxiliando nos casos de possível recuperação de laços familiares, garantindo uma refeição quente à noite. A nível da saúde, pretende-se trabalhar na prevenção e redução de doenças de risco, fazendo o encaminhamento dessas pessoas, caso justifique, às estruturas públicas da saúde para possíveis rastreios. A nível da saúde, estamos a trabalhar a educação para a adoção de comportamentos de menores riscos, distribuindo preservativos, encaminhamento, no caso que se justifique, às estruturas públicas de saúde. Estamos a falar dos próprios hospitais para rastreios de doenças infecciosas, Hospital da Trindade, ajuda na toma de fármacos que são prescritos pelos médicos. Às vezes sentimos neste momento, até agora, dificuldade em perceber o horário na toma de fármacos. Pequenos curativos, encontramos sem-abrigos que estão com necessidades de pequenos curativos que nem sempre deslocam-se aos serviços de saúde para o efetuarem. O projeto arrancou no dia 5 de junho. Inicialmente envolve 28 sem-abrigos, 25 são homens e 3 mulheres. São provenientes da Fazenda, Sucupira e Platô. A equipa dos Anjos da Noite é composta por um enfermeiro, uma psicóloga, uma educadora de par e a coordenadora do projeto. A equipa de rua neste momento é constituída por um enfermeiro, uma psicóloga e uma educadora de par. É supervisionada por nós, a coordenadora do projeto, a diretora da Ação Social e eu na qualidade de vereadora da Ação Social. A identificação, nós estamos identificados no terreno com um crachá que identifica e um colete refletor também que identifica com o símbolo da entidade que desenvolveu o projeto, a Câmara Municipal da Praia, mais o nome do projeto Anjos da Noite. O projeto está orçado em cerca de 400 contos por mês e conta ainda com apenas 28 sem-abrigos, entre muitos outros que pernoitam na rua da capital. Um incêndio está a deflagrar desde a madrugada desta segunda-feira no perímetro florestal do Planalto Leste, em Santo Antão, segundo o fogo ocorrido nessa reserva florestal em pouco menos de 2 meses.
De acordo com a Infopress, os serviços da Proteção Civil no Porto Novo foram alertados por volta das 5h30 que um incêndio estava a deflagrar a floresta na zona de Pico da Cruz, no Planalto Leste, desconhecido ainda a procedência das chamas. O comandante do Corpo dos Bombeiros do Porto Novo, Cursino Fortes, confirmou o facto, mas disse não ter ainda informações suficientes para avaliar a dimensão das chamas. Sublinha a mesma fonte que o incêndio desta segunda-feira, cujas causas se desconhecem ainda, é o segundo ocorrido em pouco menos de 2 meses nesse perímetro florestal que tem sido nos últimos anos fustigado por chamas. No dia 29 de abril, a floresta do Planalto Leste de Santo Antão foi alvo de um incêndio que consumiu cerca de 3 hectares de uma área densa coberta por pinheiros e uma camada herbácea arbustiva com várias espécies endémicas no Parque Natural de Cova. A Câmara Municipal da Praia assinou hoje um protocolo de cooperação com várias associações desportivas regionais das diversas modalidades. De acordo com o vereador de desporto da Câmara Municipal da Praia, este protocolo consiste em ajudar as associações a alavancar as suas atividades sem muito esforço. Acrescenta ainda que o valor deste protocolo é bem significativo. Portanto, o montante atual é de 3.500 contos. Para 16 associações. O montante é variável em função também do peso e das atividades que cada associação realiza na cidade. Ou seja, nem todas as associações recebem o mesmo montante. Para representante das associações contempladas com este protocolo, receber este montante é um incentivo, mas afirma que não é o suficiente. Esta ajuda tchau, mas é suficiente, está correspondendo a 30% do nosso orçamento. Mas, no entanto, está cobre parte das despesas de associação, que é tchau, é com o campo, é com luz, é com despesas com árbitros, etc. E não está espera, mas o protocolo continua, né, enquanto associação. Éder Pina, representante da Associação Regional de Basquetebol Santiago Sul, partilha da mesma opinião. É importante, eu não entendo, igual se ali, por exemplo, só para a arbitragem, num mês não está paga praticamente 230 conto. O que é tchau praticamente, e a Câmara dará no 300 conto, né? E te ajuda, obviamente, para um mês, mas imagina para não se realiza campeonato começando em fevereiro, né? Tem fevereiro até junho para realizar campeonato e está a cobrir praticamente um mês de despesa. Então acho que a questão de no começo da jogo recorre a quem que pode, principalmente apoiando, para não continuar a desenvolver modalidades. Em resposta, o vereador do desporto diz o seguinte: mas não é pretensão da Câmara financiar as associações desportivas federadas, não é? Aliás, nem é o papel da Câmara. Portanto, o protocolo é uma comparticipação que a Câmara atribui em reconhecimento do trabalho que as associações fazem e para promovermos também o desenvolvimento da prática desportiva na cidade. As associações contam com um primeiro financiador, que é o Governo, através das federações, dos contratos de programas que as federações fazem com o Governo e que parte deste protocolo, desse contrato de programas, chega às associações. A Câmara dá a sua comparticipação. Este protocolo foi rubricado por 16 associações da capital, sendo que cada uma das partes, tanto a Câmara Municipal como as associações contempladas, têm as suas obrigações. Como nada é de graça, essas associações vão ter que publicitar a Câmara Municipal da Praia em todas as atividades que realizam. A Companhia de Teatro 50 Pessoas de São Vicente estreia no dia 15 deste mês, quinta-feira, no Festival de Teatro Sala em Cena, a peça Até que a Fama nos Separa, baseada na obra As Vedetas de Lucien Lambret. A peça relata uma história de 2 atrizes melhores amigas que querem ser famosas e as dificuldades porque passam no meio, mas que são capazes de fazer tudo para conseguir o objetivo, até mesmo trair uma a outra. Nesta comédia, as 2 atrizes rivalizam-se sem tréguas para conseguirem o papel.
com posturas e métodos opostos, encontram-se sempre em situações de casting onde ou estão a representar uma para outra o papel da amizade que as une ou um papel para o realizador. A estreia do Até que a Fama Nos Separa está marcada para o dia 16 em Santa Maria e posteriormente a peça será apresentada no Mindelo no dia 23 de junho. O festival arranca na noite desta quinta-feira na cidade turística de Santa Maria a partir das 8 horas da noite. Entretanto, a anteceder os dias de festa das artes cênicas, está a ser ali realizada uma série de entretenimento culturais. Chegou a hora de acompanharmos mais uma opinião desta semana. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Caros telespectadores da TIVER e ouvintes da Rádio Dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de sempre, Opiniões Fortes. Instalou-se a confusão, a polêmica, diria, à volta de uma iniciativa de realização de um concurso de beleza infantil. A polêmica surge fruto da reação enérgica de várias individualidades ao nível da sociedade civil, questionando a pertinência, a importância e a razão de ser deste evento. A minha opinião relativamente a esta polêmica é a seguinte: o nosso país, nos últimos tempos, tem deparado com um fenômeno social muito grave. Ou seja, há cada vez mais denúncias e há um aparente aumento do número de casos de violações, de abuso dos direitos das crianças, de violação sexual e até, diria, dos direitos básicos das crianças. Nós quase que diariamente deparamos com casos desta natureza, com gravidez em idade muito precoce. São situações que vêm do facto de estamos a viver numa sociedade em que a cultura do corpo, a exibição do corpo, a valorização do corpo, a passagem de uma mensagem de que a sexualidade é algo livre, desimpedida, saudável e que deve ser acessível a todos e por todos em qualquer idade. Há um conjunto de aspectos que não vamos aqui aprofundar, mas que tem ajudado a criar uma situação que tem tido como consequência o aumento de casos de abuso sexual de menores. Ora, numa altura em que o país tem tentado encetar uma luta, as autoridades do país têm tentado lutar contra esse fenómeno, eis que surge uma iniciativa de realização de um concurso de promoção do corpo e de promoção da beleza infantil. Ora, na minha opinião, não faz sentido. Os promotores desse evento devem refletir profundamente se é saudável, se é desejável esse tipo de concurso. Temos que ver que são crianças ainda sem autonomia de decisão. Os pais, custa-me acreditar que um pai e uma mãe de uma menina de 4, 5 ou 6 anos se sente bem em expor a sua filha, o seu filho, a situações desta natureza. Portanto, concordo plenamente com os promotores desta iniciativa de procurar cancelar esta iniciativa, melhor dizendo, porque realmente não é um momento adequado, não é a forma mais adequada de lutarmos contra um flagelo que é grave na nossa sociedade. A sociedade civil, na minha opinião, e a comunicação social também, deveriam aproveitar essa oportunidade gerada por esta polêmica para suscitar uma reflexão pública sobre várias outras situações em que os menores, sobretudo os menores de sexo feminino,
destaco pela fragilidade que a questão tem, em que os menores são utilizados em campanhas publicitárias, em anúncios partidários. Nós temos constatado que muitas vezes os menores têm sido utilizados em situações que não deveríamos. Pensemos, por exemplo, numa campanha publicitária. Por que razão, com que direito um pai ou uma mãe, que direito tem de vincular a imagem do seu filho ou da sua filha a um partido político? Parece-me que é algo que as autoridades também deveriam estar mais atentos. Determinadas ações publicitárias que incentivam, por exemplo, o consumo de alimentos pouco saudáveis, é preciso também analisar essa questão e ver até que ponto associar a imagem de crianças a estas situações deve ser ou não deve ser. Portanto, há aqui espaço para maior debate, que esta questão da realização de um concurso de beleza infantil, o facto de ter trazido alguma polémica, que seja também uma oportunidade para refletirmos sobre as várias formas de uso e exploração pouco correto, na minha opinião, da imagem e do corpo das crianças que têm ocorrido na sociedade e que faz sentido analisarmos. A segunda questão que trago aqui hoje é uma reflexão sobre o nosso centro histórico, o Platô. Como nós sabemos, o Platô é o núcleo urbano mais antigo da cidade. É o centro de onde partiu e cresceu o resto da cidade. Por ser um núcleo histórico, ela é detentora de um património físico notável, belas ruas, casas coloniais muito bonitas e por si só, o seu contexto histórico e o seu património lhe dão uma certa vitalidade e uma certa vida. O Platô, enquanto centro histórico, tem crescido em termos de dinâmica. Há cada vez uma agenda maior de atividades culturais, de espetáculos, e o Platô tem ganhado uma nova vida. Mas, por outro lado, há um outro lado, o Platô tem perdido população. Em 2000, o Platô tinha 1.216 habitantes. Hoje, censo 2010, tem apenas 1.019 habitantes. Portanto, há aqui um aspecto a se ter em conta, que uma dinâmica por um lado, mas também há perda de população por outro lado. Portanto, é preciso uma reflexão mais profunda sobre que políticas públicas para manter um certo equilíbrio no centro histórico da cidade. Se é verdade que, ao nível do comércio e das atividades culturais, o Platô tem tido uma grande dinâmica, por outro lado, paradoxalmente, vem perdendo população residente. Vamos observar o seguinte: nas últimas semanas, nós registramos 2 assaltos a 2 instituições, a 2 empresas no centro do Platô. Assaltos que ocorreram, segundo a comunicação social, durante a noite. Ora, isto vem do facto de, durante o dia há uma grande dinâmica, mas à noite há muitas ruas no Platô, e há que referir também que há muitas ruas mal iluminadas, há muitas ruas no Platô que se transformam em autênticas ruas desérticas, sem praticamente ninguém. Ora, essa ausência de vida, de vizinhança e de pessoas morando no Platô à noite tem essa consequência. Ou seja, o comércio é muito ativo no dia, mas à noite os funcionários vão para casa. E há um risco associado a esta questão. Portanto, mas a perda de população dos centros históricos não é exclusivo da praia, é algo que acontece um pouco por todo o mundo, mas que com medidas ajustadas, com medidas equilibradas, é possível melhorar. É claro que a introdução do parque automóvel pago vem desincentivar claramente a residência no Platô, mas é preciso conciliar vários aspectos e exortamos a Câmara Municipal a pensar sobre essa questão e a procurar soluções de
de longo prazo. Assim, concluímos mais uma edição do programa Opiniões Fortes e concluímos desejando a todos uma boa semana e estamos aqui na próxima quarta-feira, à mesma hora. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Mais notícias marcaram a atualidade deste dia. Vamos conferir isto com a Manchetes da África da Voz da América. Acompanhe. Sudão do Sul. A região noroeste tem conseguido evitar a guerra civil, contudo a fome é generalizada. A Líbia continua a ser um ponto principal de passagem para migrantes que querem atravessar o Mediterrâneo, havendo 700 mil a 1 milhão de pessoas que ali estão à espera da sua oportunidade. Níger, dezenas de milhares de migrantes chegam à cidade de Agadez, a caminho da Europa, mas uma proibição governamental ao transporte de migrantes prejudica os negociantes locais. A Argélia, ministros dos estrangeiros da França e da Argélia reúnem-se em Argélia e dizem esperar uma cooperação alargada em todos os setores, incluindo contra o terrorismo e a procura de uma solução política para a crise na Líbia. Nigéria, agricultores e pescadores deslocados pela violência do Boko Haram no nordeste do país querem regressar a casa para ajudar a combater a crónica falta de alimentos na região.